Você quer conhecer uma igreja que não é de Cristo? É simples. É só ler com atenção. É só você ler que você vai ver qual é a igreja de Cristo e qual não é. A igreja que não é de Cristo é essa aqui, ó. Preste atenção. Lê na sua Bíblia, marca aí, lê na sua Bíblia depois. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 5, deixa eu ver, versículo 7, 50, não é 50, 53. Então, meus amados, se na sua igreja tem anjo ministrando, essa igreja não é de Cristo. E isso é que a palavra mostra, né? Eu, como cristão, eu creio na palavra, no que está escrito. Eu não creio no que o pastor fala. Eu não creio nessas pessoas que diz que receberam anjo. Não. Nessas eu não creio, porque a igreja de Cristo, anjo não ministra nela. Então fica fácil de você reconhecer se a igreja é de Cristo ou não. Quando a igreja é ministrada por anjo, alguém apareceu um anjo para a pessoa e tal, e tal, e tal, essa igreja não é de Cristo. Agora, quando a igreja é ministrada pelo Espírito de Deus, essa igreja é de Cristo. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. Vê se você acompanha comigo. Vós que recebeste, eu vou ler bem pausadamente. Vós que recebeste a lei. Que lei que é essa? É a lei de Alexandre de Moraes? Não. É a lei de Moisés. Recebeste a lei por ministérios de anjo. Olha por onde veio a lei de Moisés. Por ministérios de anjo. Por isso que na graça de Cristo não tem anjo ministrando. Então, e não guardaste. Receberam, quem foi que recebeste? Vós. Esse vós aqui, meus amados, é eu ou você? Ou você entende que isso aqui está direcionado aos judeus? Porque a lei de Moisés foi dada aos judeus. Então, vós aqui, quem é? Os judeus. Então, eu vou interpretar para você. Judeus que receberam a lei por ministérios de anjo e não guardaram. Amém, meus amados? Não guardaram. Aí vem Gálatas, marca aí, Gálatas capítulo 3, é isso, capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 3, que eu marquei aqui, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. O que está escrito? Qual, pois, a razão de ser da lei? É uma pergunta, né? Tem um sinal de pergunta na frente. Então, está perguntando aqui, qual a razão de ser da lei? Porque toda igreja que tem uma placa na frente está enrolado com a lei. Se não é no batismo, é na ceia. Se não é na ceia, é no jejum. Se não é no jejum, é nos dízimos. Mas não tem uma igreja que tem placa na frente, igreja do Codofredo, que não esteja envolvida na lei de Moisés. Então essa lei, essa igreja, segundo o que está escrito, não é de Cristo. E a pergunta vem, né? Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual? Qual é a razão de ser da lei? Foi ordenada, era uma ordenança, a lei de Moisés, né? Foi ordenada por causa das transgressões. Então,
entre Moisés e os anjos, né, ou vice-versa, entre os anjos e Moisés, foi dada uma lei por conta daquele povo que Moisés ia conduzir até Canaã, foi dada uma lei para que Moisés tivesse o poder sobre eles e eles não viessem transgredir essa lei. Então, se eles não transgredissem a lei, Moisés ia conduzir aquele povo com sucesso até Canaã. Mas não foi o que aconteceu. Eles transgrediam a lei, né? Aí vamos terminar de ler o versículo, né? Foi adicionada por causa das transgressões até. Agora aí lascou. Tem o até. Essa palavra até é um tempo de vencimento. Isso aqui que estragou, que estraga, né? O sistema religioso evangélico. Até, cadê? Cadê? Transgressões até que viesse o descendente ou o descendente. Quem era o descendente? Cristo. Até, olha a palavra de vencimento. Meus amados, preste atenção quando você lê a Bíblia. Até, essa palavra até é um tempo de vencimento ou não é? É um tempo de vencimento. Até que viesse ou, no singular, o descendente a quem se fez a promessa. A quem se fez, então havia uma promessa. Vocês vão seguindo essa lei, presta atenção o que diz a palavra. Vocês vão seguindo, o que é que dizia a lei de Moisés, né? Vão seguindo essa lei sem transgredir, até que venha Cristo. Quando Cristo chegasse, a lei Zé Finim acabaria. Mas é isso que acontece dentro das igrejas? Não, não é isso. Por quê? Porque as igrejas que se chama de Cristo, elas estão sendo ministradas por anjo. Deixa eu tirar isso aqui. Elas estão sendo ministradas por anjo. Por isso que elas não são de Cristo. Que a igreja de Cristo é ministrada por Ele próprio. É ministrada pelo Cristo, o próprio Cristo. Então, até que viesse essa promessa. E foi ter alguém que fez, cadê? Foi essa promessa promulgada, até que vinha essa promessa, tem uma vírgula aqui, presta atenção quando você lê, tem uma vírgula. E foi promulgada, quem foi promulgada? A lei de Moisés. Né? Que você vê que chegou na promessa, tem uma vírgula aqui. Mas quem foi promulgada? A lei de Moisés. Foi promulgada por meio de quem? Por meio dos anjos. Não foi por meio do Espírito. Não foi por meio de Cristo. Então, quem lê Cristo é Deus. Quem deu a lei de Moisés, a lei a Moisés, não foi Deus, foi os anjos. Por isso que precisou Deus se revestir de carne e vir pagar o preço. Porque não havia ninguém que pudesse pagar esse preço. Então está aqui. Foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. Quem é? Alguém pode me responder aí? Quem era o mediador? Moisés era o mediador. Então, meus amados, se tem anjo na tua igreja, você ainda não é de Cristo. Você não está em Cristo. Você está em Moisés. Para vocês, Cristo nem veio sequer. Amém? Está dado o recado.